Oba, oba, oba. Eu tava assistindo aí, como você assistiu, você que tá aí do outro lado, o meu vídeo falando sobre conservadorismo. Eu achei bem prolixo. Então, conforme os meus exercícios de análise, porque eu estou fazendo análise, né? Eu sou psicólogo e tal. Eu vou escrever, não roteirizar, mas para eu ler e conseguir decupar mais ou menos o sentido das coisas múltiplas que eu estou querendo dizer naquele vídeo, que dá até para entender se você assistir, mas poderia ser melhor dito de uma forma mais reta, né? E assim, hoje eu decidi fazer esse vídeo também por uma medida de desabafo, e teve mensagens que eu recebi, né? E agradeço a atenção das pessoas que seguem, não só a página, porque os vídeos daí são enviados por Facebook, né? Pra rede social. Porque amigos meus, assim, que lá tem amigos meus de infância que não se comunicam exatamente pelas redes sociais, né? Manda e-mail, liga, telefone, eu encontro, né? Hoje eu tô aqui numa área onde eu tenho muitos amigos meus, né? Porque eu nasci na Barra Funda, então tem Santa Cecília, Vila Buarque, Janópolis, que são próximos. É uma área bem gentrificada desde que eu sou pequeno. Já é diferente dos outros lugares que eu passei, né? Do resto de São Paulo em si, né? Berço do elitismo paulistano, e a qual eu não concordo nem faz parte. Por exemplo, você vê isso aqui, ó. E a gente não tem isso em toda a cidade, né? Por exemplo, o funcionário predial limpando a calçada, que deveria ser coisa do Estado fazer. Mas como eles querem tudo gentrificado, sem uma folhinha no chão, um funcionário do prédio, ele limpa a calçada. Então, mas assim, falando de, né, que fizeram algumas questionamentos, eu vou deixar no vídeo pra não chegar e vou mandar um e-mail pra esse, vou mandar e-mail pra aquele, setorizar, porque eu não tenho nada a esconder, né? É o seguinte, tem um vídeo aí, pra quem já assistiu lá atrás, que eu falo de uma agressão moral que eu estou recebendo na minha vida, e ela não é uma agressão moral recente. Nos últimos 10 anos, a minha imagem vem sendo denegrida por uma pessoa que eu já me relacionei. Por que ela denigra a imagem? Ela se aproxima de mim, em primeiro lugar, querendo dizer que é meu relacionamento, que tem sentimentos muito fortes por mim, né? Que me ama, etc, etc. Mas ao eu virar as costas, é um círculo de discriminação que já acontece fisicamente. Por exemplo, prova do fato é que não tem uma congruência correta em nenhum dos termos dos 20 anos que eu conheço essa pessoa. Entendeu? Existem pretextos bem superficiais para qualquer oscilação de comportamento ético e moral que eles tenham para comigo. Em primeiro lugar, o que aconteceu foi assim: a primeira gravidez que essa pessoa teve de mim, ela abortou, e como contrapartida eu fui obrigado a acompanhar o processo. Tudo bem, fui lá acompanhar o processo. Me retirei pro meu meio, pra minha residência, pro bairro em que eu morava, continuei me relacionando
com as pessoas que eram do meu convívio, inclusive na área afetiva tive outras pessoas. Essa pessoa voltou a incidir em cima de mim, buscar o relacionamento e novamente engravidou. Nessa nova gravidez, eu que já era discriminado pelos entes familiares em todos, sem eles me conhecerem, só pelo fato de eu ser de uma classe baixa, ser pobre, né? E ser skatista, né? E grafiteiro, eu fui discriminado, eu não podia entrar na casa que ela vivia. O meu relacionamento com ela era mal visto. Enfim, eu sempre lutei contra preconceito, sendo um skatista, sendo um grafiteiro. Falei, olha, quer me ver, quer se relacionar comigo? Você que busque. Eu não posso ficar batendo e nem tocando na campainha na casa da sua mãe. Até um dia que a mesma que me discriminava atravessou a rua e me buscou para dentro da residência. Para quê? Você acha que uma pessoa que te discrimina sem conhecer, ela vai simplesmente lhe dar o perdão majestoso, sem desculpa nenhuma? Eu era bem jovem naquela época, bem mais jovem, e já sabia que não tinha algo de bom por detrás dessa intenção. Aceitei e adentrei a casa e tive um namoro atrasado, que constava no quê? E ver a pessoa comer alguma coisa no sofá, ter uma conversa fria com o pai e com a mãe que olhavam comigo e falavam comigo de forma pejorativa, ou seja, eu era humilhado nos encontros em que eu tive, todos os que eu tive. Isso durou por bem mais de 8 meses, até que ela engravidou de novo. E nos outros 6 meses seguintes, ela teve essa constância. A gente não tinha mais relações, né? Porque como a visita eu tinha que atravessar a cidade. Eu morava na Casa Verde e tinha que ir até o bairro da Aclimação. As visitas, elas eram monitoradas, que nem no interior, de 2 jovens de... Eu tinha 35 anos, ela devia ter 32, por aí. A gente aceitou isso. Até o período em que, do nada, no 7º mês da gestação, por motivo nenhum, porque não tinha briga, não tinha nada, ela terminou comigo de forma fria. E eu pensei, isso é colocação de quem não gosta de mim, da mãe dela, tudo bem, então, sabe, tô cansado desse preconceito. Eu já estava esgotado emocionalmente, psicologicamente, de aturar tudo quieto, né? E saber que a minha vida era quando eu tirava o meu corpo dali, né? Saía porta fora dali. E foi o que eu fiz. Eu saía porta dali, eu tinha altas crises, né? De afundar o pé na jaca e fazia o ABCD de vou ficar doidão e ir pra minha casa. Bebia, coisa que eu não gostava, nunca fui, nem gosto, não tenho essa prática diária. Inclusive tem uns amigos meus aí que acreditam que tal, mas isso virou uma figura de falso, né? Que é aquele que vai ali uma vez por semana, uma vez por mês, tal, 2 vezes, porque eu nunca tive grana, cara. E se eu tivesse grana, eu ia aplicar em outras coisas, como vocês poderiam ver na minha vida, num shape bom, num tênis bom, numa roupa boa, né, para me vestir, para mim alcançar outros objetivos. Nunca foi em pegar e incinerar dinheiro num boteco, né, ou numa maconha, que seja, o que for, que seja. Nunca fiz isso, entendeu? Não sou desse pé, né? Agora, de vez em quando, não vou negar, como eu falo constantemente, eu não prego ninguém é anjo, né? Então, mas também não dá para eu ficar tomando alcunha de o viciado, que hoje em dia se aproveita, né? Que é viciado, não sei o quê. Então aí você começa a ficar restrito. E aí, mesmo separado dela, eu comecei a sentir a pressão disso, porque enquanto eu não estava, que ela não terminou comigo, ela
metia a boca. Porque era o que a família também usava. Por que você tem maconha? Porque é drogado, porque não sei o que, usava isso aí. E uma hora acho que ela abraçou na cabeça dela, terminou comigo no 7º mês. E eu muito mal fiquei com a minha avó e com a minha mãe em casa, com depressão. Aquela hora, aquele período me deu depressão, porque eu estava ali alisando a barriga, na casa de pessoas que não alisando a barriga dela, ajudando na gestação do namoro e carinho. E de repente do nada você é excluído por motivo nenhum. Então aquilo me deprimiu muito. E aí eu fiquei na casa da minha mãe e da minha avó deprimido, porque elas já também eram deprimidas, né? Por outras circunstâncias da vida, tinha um ambiente não salubre de depressão. E isso aconteceu e passou uns 4 meses, ela veio bêbada na frente da minha casa, causou de novo, e aí veio me dizer que o Gustavo, que era o nome do filho que a gente tinha planejado, o Gustavo tinha nascido enforcado no próprio cordão. Eu não sei que estresse foi esse, eu não sei o que ocasionou isso, eu não estava mais presente. Não sei o que realmente aconteceu até hoje, porque antigamente eu acreditava nessa versão. Mas conforme eu fui, depois disso, convivendo com o caráter dessas pessoas, eu vi que a verdade ali é uma coisa muito difícil de se descobrir. Aquela ali é a Praça Monteiro Lobato, que nunca ligou, que eu vou dar uma filmada. Muita gente faz passeio aqui, né? O pessoal vai dar um rolê aqui, ó. Tem uma placa lá. Isso aqui é no miolo da Santa Cecília, ninguém olha muito, é mais ou menos uns 200, 300 metros dessa casa. Ali tem uma biblioteca, um espaço bem legal. O dia que você estiver pela Santa Cecília, procura que vale a pena. Arborizado, ainda tá com cara de São Paulo anos 60, 70 e 80. Diz ter Wi-Fi livre, não sei se tem. Mas é uma lembrança muito da época da minha infância em São Paulo, né? Porque eu andava por tudo isso aqui, agora indo para as histórias da minha vida, sem ser essa história desagradável que eu já volto a falar. Aquela época que eu falei nos primeiros vídeos que eu pegava um ônibus com 7, com 9 anos, eu dava rolês, né? Aí quando eu achava um balanço, uma praça legal, eu brincava. Eu brinquei nessa praça aqui na medida de uma relação íntima comigo mesmo. Pouca gente sabe, né? Nunca abri muito pra ninguém, nem falei pra ninguém. Tô abrindo ao todo. E muita gente também me perguntou o porquê dos vídeos, né? Por que agora eu vou abrir a público tudo isso e tal. Porque, irmão, tentaram me matar com uma pedrada nas costas em Floripa, fruto de coisas de mulher. Essas mulheres se conversaram via WhatsApp, seja lá o que elas fizeram ou conversaram, depois conversaram, a vida não foi boa. E depois disso, quando eu estava morando na Liberdade, próximo ao Ministério, num dia que eu estava subindo num ônibus para trabalhar, eu fui alvejado a tiros, né? Meio que disfarçadamente, porque além de não me atingir, né? Porque quando quer o cara desce e vem, eu tava a pé, o cara passou de carro só, tipo, quis dar um susto. Então, quer dizer, tem algo de podre? Tem algo de muito podre, sabe? Eu acredito que venha mesmo dessa situação que eu tô falando, desse nicho de pessoas. Não tô falando nicho, né? Ficar todas na mesma gaveta, né? Que foram mencionadas aqui, inclusive hoje em dia tô achando que é um negócio bem mais próximo dessa mulher que eu tava relatando aí, da casa dela e tudo. E voltando ao assunto, depois que a criança morreu, eu estava num outro relacionamento, ela tentou vir,
Eu saí um pouco com ela, tal. Eu tava brigado nesse relacionamento, então eu tava dando um tempo nesse relacionamento, saí com ela, mas eu vi que era só fogo de palha e destruição e tal. E nisso apareceu uma situação terrível que eu fui chamado para atender, que foi aquele caso que eu falei no outro vídeo, de atender um problema familiar da família dela, que foi pegar um irmão dela e pegar um amigo meu e conduzir para uma clínica de reabilitação. Só que antes de eu conduzir ele para a clínica de reabilitação, eu tive o favor, a família, de arriscar minha vida para arranjar substâncias para eles. E isso tem testemunha policial, porque numa dessas as quantidades eram enormes. Enquanto eu passava fome na minha casa, na Casa Verde, pegava 2 anos para ir para voltar, me davam na mão uma grana que seria uma compra da semana para mim comprar de ilícitos para esse indivíduo. E eu ia, comprava, entrava na casa deles e entregava o ilícito. Só que na frente de tudo que aconteceu, de todas as coisas que aconteceram, o que houve de pior? Um desses dias eu fui preso, porque eu não era acostumado a fazer isso. Era uma pessoa pública, o policial ouviu e falou, deixa ele entrar ali, vamos pegar esse cara. Esse cara é um playboy, não sabe nem o que tá fazendo, pegaram inteiro. E aí eu falei, tem que ligar pra tal pessoa, isso não é meu, eu não faço isso. O policial olhou pra mim e eu falei, a gente sabe, a gente não tá entendendo. Aí eu fui, chamei, aí ela veio, né, porque ela era advogada, veio e me liberou que eu tava detido. O delegado conversou comigo, falou, não faça mais. E aquilo, e essa experiência eu tô falando aqui porque aquilo ajudou a que eu ficasse muito mais revoltado. Aí eu me afastei, voltei o relacionamento que eu tinha interrompido da área afetiva com a outra pessoa que eu estava. Deu um período de afastamento muito grande dela, continuei com essa outra pessoa. Mas de uma outra forma revoltada. Eu já estava um cara mais revoltado, qualquer coisa eu já enfiava o pé na jaca, já procurava uma dose de vodka, porque eu nunca gostei muito de cerveja, mais rápido, para afundar a cabeça. Fui conhecer outros ilícitos, me ofereci, antigamente não, começaram a me oferecer, eu comecei a penetrar na toxicidade e ficar intoxicado. Com isso, eu realmente modifiquei a estrutura emocional minha, né? Isso eu sei hoje porque passou muito tempo, consigo olhar de fora. E fiquei mais frágil, tanto emocionalmente como psicologicamente. Então, aquela minha barreira de autoestima diminuiu, tudo começou a ficar mais... Esse relacionamento meu da época que eu tive terminou, e aí ela veio e se aproximou, porque ela tinha sempre contato comigo via MSN, e sempre foi amiga, confidente, né? Ela usava essa plataforma de amigo confidente. E ela se aproximou, e numa dessas proximidades ela sentou numa mesa e falou, olha, eu quero ter outro filho, é com você, você é o amor da minha vida, vou te amar pra sempre. Vou sentar, sentou na mesa, pegou minha mão e falou assim, vamos fazer uma filha junto? Essa você vai criar. Eu não vou fazer como as outras mulheres que alienaram os filhos de você. Você vai criar, você vai conviver, blá, blá, mesmo que isso aqui. Aí eu só perguntei pra ela assim, eu falei, olha,
Eu já tinha uma consciência de classe bem forte, já tinha passado por muita coisa, tinha perdido grana, tava fudido. Senhora, eu não tenho condições, você vai me pôr no pau, eu vou acabar indo preso, eu não quero ir preso, tal. Ela falou, não se preocupe que eu não vou fazer nada disso, eu jamais vou te processar, você é advogada, muito difícil acreditar. Ela falou, não, confia em mim, vamos lá, né? E realmente, naquele período, ela cumpriu a promessa dela, saiu de casa, foi morar comigo, já grávida da Aline, tava um amor de pessoa comigo como nunca foi. A família não estava legal comigo, foi péssima. Dito pela senhoria, dona da casa que morava do meu lado, a mãe dela dava voltas no quarteirão para todos os dias, conjurando alguma coisa, tal. Até um dia que ela parou, a senhoria da casa parou e perguntou por que ela fazia esse rolê. E ela falou, não, eu tô conjurando aí uma oração porque esse rapaz não vai ficar com a minha filha, eu não quero. Se eu tiver que pensar todo dia nisso, fizer uma oração todo dia, é isso que eu vou fazer. E foi isso que aconteceu, né? Não consegui, o relacionamento degringolou. O ambiente da casa era maravilhoso, eu preparava toda a alimentação, eu levava as crianças na escola, o meu enteado, o Gabriel, que levava na escola, buscava, levava ela no trabalho, buscava. E veio uma baita oportunidade de trabalho. E enfim, aí lá pra frente em Salvador teve uma puta crise mesmo, porque a gente já estava mexido com um monte de coisa e ela já estava, quando ela foi morar comigo, ela aproveitou, ela sempre aproveitou da estada comigo para se intoxicar, para encher a cara. Ela me associou à liberdade de poder beber, porque na casa dos pais ela não podia fazer isso. E aí teve muita crise alcoólica, eu não soube segurar e acabou terminando. Eu voltei para São Paulo, todos voltamos para São Paulo e separou a primeira vez. Mas isso foi uma fase dos 20 anos, que isso aí devia ser quando já tinha uns 15 anos de convívio, né? Ou menos, uns 12, 13 anos de convívio. O fato é o seguinte, é que depois que teve a Aline, ela começou a ficar restringir a Aline do meu convívio e fazer a mesma coisa que ela fazia pro Gabriel. Ela levava pra irmã dela, pra Tatiana, que era casada com o tal do Moreno, e ficava pra casa deles, porque eles tinham grana, né? Ou tinha uma condição melhor ali, de ter uma piscina, de uma coisa. E bebiam também, então conseguia se misturar tudo ali. E quando eu perguntava, não, porque meu pai é o pai da Nina. Não, porque tem os tios dela. Se qualquer coisa me acontecer, eu vou deixar pros tios dela. Tipo, comecei a ignorar a minha paternidade ali, eu vi aquilo, fui deixando na manha, mas mesmo assim ela vinha me procurar pra ficar comigo, pra mentir, falar que gostava de mim, falar que me amava, até a hora que cansou, né? A mentira não colava mais. Eu já tinha tido umas 3 amazias, tinha morado fora de São Paulo umas 4 vezes. E toda vez que eu voltava, ela descobria, vinha, saía comigo e ficava nessa super jura. Eu falava, meu, isso é verdade, mano? Então o negócio é o seguinte, né? Essa é a 4ª vez, tal. Então, vamos voltar. Te dou uma oportunidade, vamos voltar. Só que nessas oportunidades que eu ainda fui bom de coração pra dar,
Ela não aproveitou nenhuma. Ela começou a aproveitar para me agredir fisicamente, me agredir verbalmente, entendeu? Tentar embates comigo. Eu comecei a perceber isso e comecei a me retrair. Mas, ao mesmo tempo, quando ela entrava em crise alcoólica, eu falava assim, meu, se essa mulher morrer no meio da rua, quem vai pagar isso é minha filha. Imagina ficar sem mãe, na idade que ela tá. É muito grave. E comecei a virar o SAMU, pronto-socorro de alcoólatra, que eu já era durante todo esse período de 10 dias que eu atravessava a cidade de táxi, não tinha Uber, 3, 4 ônibus, às vezes, porque não dava para fazer a baldeação certa, mas tinha que chegar onde for, tinha que pegar os negreiros de São Paulo, e ocupando. Galeria Pivô, teve uma festa muito legal da Adidas ali, que eu participei, foi muito legal essa época que eu estava na Adidas. E assim, tem coisas boas, né, gente? Tipo, eu estava mencionando esse lance aí de um dos patrocínios, apoios que eu tive enquanto pessoa pública e skatista. Tem essas histórias para contar para vocês, mas por que eu tô falando isso hoje? Porque realmente eu continuo sofrendo ataques. A minha filha quis sair comigo essa semana, conversou comigo pelo WhatsApp, que ela já tá grandinha, ela já fala, e a mãe dela disse que não. No posterior a isso, me apareceu um telefone, que não é das minhas relações, escrito Tatiana, me procurou e mandou um ponto pra mim, ou seja, ponto final, né? Como se desse ponto final alguma coisa, desculpa. Além disso, que teve posteriormente a isso foi, eu fui olhar, né, fui falar com a minha filha e tal, e o que fizeram? Apagaram o meu nome da lista de contatos do WhatsApp da minha filha, ou seja, sumiu a foto dela para que ela não receba notificação das minhas mensagens, porque ela é criança, ela não vai saber, certo? Ou pior, apagaram as conversas do WhatsApp, ingenuamente, né? Alguém fez isso por fator de ignorância, completamente ignorante. Apagaram as conversas da minha filha comigo no próprio tablet dela, né? Assim como eu olhei, a Xana estava bloqueada lá, e eu olhei e aconteceu a mesma coisa. Então eu acredito que seja a Xana ou a própria pessoa que se importou em mandar um ponto para mim, né? O fato é, a gente tá, eu pelo menos estou agora de forma séria, entrando em todas as formas jurídicas que eu posso para resolver essa situação de uma forma pacífica e ter minha vida estabilizada. Eu não queria ter ido a júdice, foi 20 anos, eu poderia ter ido a júdice de maneiras mais covardes, pelas coisas que eu contei. Aí eu tive motivos e motivos pra, sabe? Eu tive épocas melhores de grana que eu poderia falar, não, vou tomar a guarda, vou ficar com a criança. Não, mas eu tenho um respeito, eu fui criado por mães, né? Tenho respeito pelas mulheres de uma certa forma, né? Algumas. E eu tentei transmitir isso mesmo sem merecimento pra essa aí que tá vamos dizer, um período, né, de mau caráter, que não tem outra palavra para usar, que já demora
anos. Eu já sentei, eu já conversei, eu expliquei didaticamente. Não ouviu, não quer ouvir, prefere. Acho que a vida toda é ser malandrão, malandragem, jeitinho brasileiro, seja lá o que pensa. Mas eu não acho que isso é dignidade e nem ter uma moral que seja. Eu estou procurando outra forma de vida que vai em outra mão. Entendeu? Nós não somos perfeitos nem anjos. Mas eu acho que tem uma hora que a pessoa amadurece, que ela tem que procurar algo mais digno, né? Que traga dignidade, que fortaleça a autoestima, que leve para bons caminhos, de bons atos. E eu agora vou ter que entrar numa empreitada jurídica, a qual é desvantajoso para mim, porque eu sei que com gente suja, que mexe com propina, com dinheiro, com arranjos de documento, eu não falo isso da boca para fora. A pessoa fez uma faculdade, tem uma OAB. Se for procurar no currículo, a numeração de OAB dessa mulher, tem problemas com a OAB. Mexe com imóveis, tem problemas no CRES, que é outra documentação, está com problemas no CRES. Se for procurar, vai achar isso no histórico, sequencialmente. Se for mais a fundo, não use o próprio nome para nada econômico durante 15, 20 anos. Use o nome do filho, que não teve nenhuma vida econômica ainda, começou a viver, tem 20 anos. 20 anos tem um rapaz. Só que o nome dele já é usado em conta bancária. Então, se for medir essas três coisas, essas três estruturas dessa pessoa, que eu acho que isso que tem que ser feito antes de se olhar para mim, em qualquer acusação que essas pessoas me façam, eu acredito que isso vai dizer muito, vai falar muito, e não é algo que eu quero que fale em meu favor, para saber o tipo de pessoa e a coragem que tem e o quanto faz para se manter longe do que é viavelmente legal, certo, correto. É isso. Eu não tenho como dizer para vocês o quanto eu estou preocupado com a minha filha de 12 anos, porque ela está num ambiente totalmente insalubre, certo? Acho que para uma criança de 12 anos não passear, ficar trancado em casa depois da escola todo dia, tendo um tablet, um quarto de menos de 20 metros quadrados para poder exercitar sua própria liberdade, é muito prejudicial. Fora o ambiente tóxico que está em volta, né? Que vige depressão. Então, uma pessoa de idade elevada, em estado terminal, com 3 cirurgias pós-câncer, e uma outra senhora que no limiar da sua idade também, esposa dessa mesma pessoa, tentou suicídio recentemente, menos de 2 meses. Então é um ambiente totalmente insalubre. Eu já comuniquei às autoridades, ela falou que eu teria denunciado ela com o Conselho Tutelar. Não foi o que eu fiz, mas agora, vendo a situação que está, eu vou procurar essa denúncia e vou procurar o Direitos Humanos, departamento, e vou me agregar a isso, porque eu quero ver o bem-estar da minha filha. E a minha filha não demonstra bem-estar, certo? Eu vejo que ela já está com reflexos graves de depressão, reflexos graves de clausura, de estar enclausurada, sabe? Com 11 para 12 anos. Isso pode marcar a vida de uma pessoa para sempre, como as experiências negativas que marcaram minha vida na adolescência marcaram. Então o vídeo de hoje é mais ou menos esse.
Mais ou menos não, é esse. E essa é a resposta para dizer como eu tô. Eu tô correndo atrás. Tô já num período que eu preciso de ajuda de todas as formas aí. Tenho muitas dificuldades e a minha saúde já está bem mais frágil, eu tô com alguns problemas de saúde e tô tentando lutar, estamos lutando. Obrigado a todo mundo aí que deu uma força, que perguntou e que ajudou. Vamos lá.